aproxima, tá? Então, muito boa noite a todos vocês. Eu sou Leonardo Chaves, sou professor de discursivas, tá? Para concursos públicos e tenho uma técnica aí muito apurada, né? Tendo em vista que eu desenvolvi uma técnica aí ao longo do tempo, né? E me dei muito bem em alguns concursos públicos. Lógico, me dei mal em vários também, né? Mas com o tempo a gente vai, quando vai quebrando a cabeça, a gente vai aprendendo muita coisa e eu trago para vocês aqui. Lembrando o seguinte, que isso aqui é uma essência, tá? Isso aqui é uma essência do que eu mostro nos meus cursos, nos meus vídeos, e não propriamente dito uma coisa de conteúdo. É claro que eu trago conteúdo para todo mundo aqui, porque, enfim, eu respondo também as questões, né? A gente estuda e responde as questões. Mas o principal aqui é trazer a técnica, tá? Para tudo existe técnica. E não é diferente aqui na redação, tá bom? O pessoal que está assistindo aí, por favor, compartilha com os companheiros que querem aí algum canal aí para prova discursiva, tá beleza? Então vamos lá, olha só. Tema inédito aqui, Ministério Público, um quarto poder. Isso aqui é uma pergunta, né? Uma perguntinha para a gente desenvolver aqui o tema, desenvolver aqui a temática, tá? Se Montesquieu tivesse escrito hoje o espírito das leis, por certo não seria tríplice. A gente sabe aí que tem executivo, legislativo e judiciário, e o Ministério Público e Tribunal de Contas orbitam aí nesta zona, tá? Não seria tríplice, mas quádrupla a divisão de poderes. Ao órgão que legisla, ao que executa, ao que julga, um outro acrescentaria ele, o que defende a sociedade e a lei perante a justiça. Parta a ofensa de onde partir, isto é, dos indivíduos ou dos próprios poderes do Estado. Tá bom? Então, meu olá aí ao pessoal que está aqui no Facebook ao vivo, ao Francisco Aguiar, um grande abraço, meu amigo. Ao Jefferson aí, meu companheiro, tá? Paulo Henrique, ao Renato, um grande abraço. Então, vamos lá, olha só. Tendo em vista o texto acima, que o texto acima tem caráter unicamente motivador, desenvolva uma dissertação que aborde necessariamente os seguintes aspectos, tá? Os seguintes aspectos. Então, vamos lá, olha só. As origens do Ministério Público, né? As origens do Ministério Público com os seus respectivos instrumentos. E depois ele pede a Lei de Ação Civil Pública como marco para ampliação de atuação do Ministério Público. E, ao fim, ele pergunta se existe unanimidade quanto ao posicionamento do Ministério Público na tripartição dos poderes. Então, veja bem, olha só. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Existe uma técnica para você abordar esse pedido em qualquer banca, tá? FGV, CESP, FCC, tá? Então vamos lá, vou trazer aqui para vocês uma esquematização matemática do que pode... Matemática, vamos lá, não se assustem, tá? É o seguinte, veja que aqui no primeiro pedido ele pede o quê? As origens históricas do MP. Então, se ele fala origens históricas, é porque existe mais de uma, tá? Então, abreviando aqui, ó, existe a origem histórica, né? Pode existir a X e a Y. E aqui existe um instrumento de formalização que ele traz aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui nesse quesito? Você vai ter que trazer uma origem e o seu instrumento de formalização, tá? E também, de outra forma, você vai ter que trazer uma segunda origem com outro instrumento de formalização. Então, veja que você tem que citar 4 pontos principais aqui somente nesse tópico 1. Tá? É uma esquematização que ela existe, mas que poucos alunos conseguem enxergar isso na hora da prova. Depois, outro pedido aqui. A Lei de Ação Civil Pública como marco para ampliação de atuação do MP. Então, é uma questão direta. Tá? A Lei de Ação Civil Pública como marco de ampliação. Tá, ok? Então, a gente vai ver isso aqui. Daqui a pouco eu vou divulgar o link desse vídeo, né, porque eu estou com o PowerPoint aqui, aí no Facebook onde você está assistindo ao vivo. E aqui, por fim, existe unanimidade quanto ao posicionamento do MP na tripartição dos poderes? Então, aqui, olha só, é uma pergunta direta e você não pode responder somente se sim ou se não. Você tem que responder sim, não e fundamentar por que que existe ou por que que não existe, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui.
E aí eu vou citar aqui alguns detalhes. Veja bem, neste parágrafo, logicamente que tem aqui o respeito à margem, tá? Tem um respeito à margem aqui nesse parágrafo. E por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque eu configurei o PowerPoint, apesar de ter sido aqui digitado. No outro slide eu vou chamar a atenção para o desrespeito às margens e o examinador vai te punir por conta disso. Tá? Já vi muitas redações de alunos que eu corrigi, que fiz recursos, em que ele simplesmente retirou pontos. Pontos preciosos porque cada décimo, cada meio ponto numa prova de alto nível e de alta competição, logicamente que cada décimo é muito importante para você na hora da prova. Tá? Então vamos lá. Olha só, o Ministério Público é fruto do desenvolvimento do Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por processos que culminam na formalização do parquet, né? O parquet é como é normalmente denominado aí o Ministério Público, tá? Como instituição e na ampliação de sua área de atuação. Então, nesse momento, o aluno pode estar se perguntando o seguinte: professor, eu faço uma introdução para esse texto ou posso responder de forma direta? Então, o que é que eu oriento? Eu oriento que você, depende, né? Eu oriento que você analise a seguinte situação. Em textos em que o examinador quer que você escreva muitas linhas, você pode dispor e deve dispor de introdução, desenvolvimento, de acordo com cada tópico solicitado e, por fim, uma conclusão. Cada item de desenvolvimento você vai escrever um parágrafo ou 2 parágrafos, tá? Dentro desses parágrafos você vai ter que segmentar o seu texto em 2 ou 3 períodos, como eu vou mostrar aqui para vocês e como está lá no nosso curso completo do Ministério Público da União, tá ok? Então vamos lá. Então olha só, no período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusitano. Olha só, pessoal, direito lusitano, tá? Não havia o Ministério Público como instituição. Então, eu já estou dizendo aqui que no período colonial não havia o Ministério Público como instituição. E aí, ele faz uma ressalva. Veja que aqui ele já faz uma pausa, né? Eu vou falar disso aqui depois da formatação. E olha só, mas as ordenações manuelinas de 1521 e as ordenações filipinas de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça, atribuindo a eles o papel de fiscalizar a lei e de promover a acusação criminal. Tá? Então, outra segmentação aqui. Ademais, existiam ainda o cargo de procurador dos feitos da coroa, defensor da coroa e o de procurador da fazenda. Tá? Vamos dar segmento aqui. O que eu falei aqui atrás, na realidade, a segmentação aqui do parágrafo, ó, tem 3 períodos aqui, tá? Primeiro período, né? O segundo período acaba aqui em criminal, o terceiro período aqui no ponto final. E aí, veja que esse slide que está aqui, ele não consta, tá? Ele não consta aqui o respeito à margem, tá? Esse respeito aqui à margem. E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o examinador vai retirar, vai te penalizar por conta disso. Então, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Tá ok? Então, olha só, somente no Império, em 1832, cujo instrumento de formalização foi o Código de Processo Penal do Império. Então, olha só, deixa eu dar aqui um macete, aqui um bizu. Quando a banca ela pede na prova discursiva que você teça um comentário sobre algum tópico, você tem que colocar de forma expressa que você está comentando sobre aquele tópico. Eu vejo muitos alunos escreverem coisas, fica divagando, até que tem algo a ver, mas o examinador não tem tempo para isso. Ele vai estar lá com o barema na frente dele, né, e vai querer que você deixe claro para ele do que você está falando. Se você simplesmente divagar, trouxer conteúdo e não citar expressamente o que está lá no pedido do texto, vai ficar difícil. E se ele estiver cansado, ele vai retirar esse ponto seu. Né? Você pode até estar correto, mas aí você vai para a fase recursal para poder tentar angariar esses pontos que você já poderia ter conseguido se tivesse esse cuidado anteriormente. Tá? Então, olha só, essa expressão que tem aqui no slide, né, o pessoal que está aí no Facebook, eu vou divulgar depois o link para que o pessoal assista, tá? Aí pelo Face ou pelo YouTube. Tá bom? Um abraço aí pro Lira, meu amigo. Um grande abraço para você.
Um abraço aí pro Sandro, né? E pra tia Mazé também. Minha tia também está me assistindo ali. Tá? Então vamos lá. Olha só, na República, o decreto 848, né, de 11 de 9 de 1890, tá certo? Ao criar e regulamentar a Justiça Federal, dispôs em um capítulo sobre a estrutura e atribuições do MP no âmbito federal. Tá? MP no âmbito federal. Mas foi com o processo de codificação do direito nacional que permitiu o crescimento institucional do Ministério Público, visto que os códigos, o civil de 17, de processo civil de 39, 73 penal e 40 de processo penal, esses 4 códigos, atribuíram várias funções à instituição. Tá? E aqui nesse momento eu já começo o tópico 2. Né? Eu vou voltar aqui no slide só para que vocês vejam o seguinte. Olha só o pedido. A ação civil pública como marco para ampliação de atuação do Ministério Público. Então veja bem, olha o que é que eu falo aqui. Ó. A Lei de Ação Civil Pública, ela ampliou consideravelmente a área de atuação do Ministério Público, ao atribuir a função de defesa dos interesses difusos e coletivos. Olá, Coronel Aldemir, um grande abraço aí, um grande amigo aí de farda, um abraço aí para o senhor. Antes da ação civil pública, o Ministério Público desempenhava basicamente funções na área criminal. Tá? Na área civil, o Ministério Público tinha apenas uma atuação interveniente, como fiscal da lei em ações individuais. Tá? Então, com o advento da ação civil pública, o órgão passa a ser um agente tutelador dos interesses difusos e coletivos. Tá? Aí, olha só, mais uma vez aqui o desrespeito às margens, né? Ainda que respondendo aqui ao último tópico, e aí a gente vai ver aqui outra situação da formatação para que você realmente consiga encaixar o seu texto da melhor maneira possível. Tá? Então, olha só, os doutrinadores divergem quanto ao posicionamento do Ministério Público na tripartição dos poderes. Portanto, não existe unanimidade quanto ao posicionamento do MP na tripartição dos poderes. Contudo, né, a tese dominante não é, né, vou botar aqui embaixo aqui, ó, para que eu apareça aqui, né, a tese dominante não é configurar a instituição como um quarto poder, e sim como órgão do Estado independente e autônomo, com orçamento, carreira e administração próprios. Então, é um órgão que orbita, né, ele orbita aí entre os poderes. Na Constituição de 88, o MP aparece no capítulo das funções essenciais à justiça, ou seja, há uma ausência de vinculação funcional a qualquer dos poderes do Estado. Tá ok? Então, pessoal, eu queria só responder a esse quesito, né, aqui para que todos vocês pudessem observar como é a abordagem aqui de uma questão da Banca CESP. Nessa questão, né, eu utilizei o quê? Os 7 passos, tá? Os 7 passos para a redação nota 10, que está lá no nosso curso completo, tá bom? E aí, a gente tem outras técnicas aqui também incluídas, como o brainstorm, para trazer o conteúdo à tona, e a hierarquização das ideias, né? Hierarquização das ideias também, que está bem latente. Isso aqui traz um ganho efetivo, tá? Traz um ganho efetivo aí nas provas de concursos públicos, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parar por aqui, vou disponibilizar esse vídeo aqui agora no YouTube e quero que você, aí que está aqui no Face, meu amigo Vilemar também, o Clemilson está ali, um grande abraço. Divulguem para os amigos aí interessados aí nesse concurso do Ministério Público, tá ok? Então é isso. Um forte abraço para vocês aí e até a próxima.